Olá, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta bem específica. O que acontece quando uma certeza científica, tipo um teste de DNA, bate de frente com o sistema jurídico? Exato. As nossas fontes hoje são documentos de um processo real aqui no Brasil. Uma ação de investigação de paternidade que vira uma verdadeira batalha pela identidade de um homem. Pois é, e o material que a gente tem, olha, é fascinante. Tem a petição inicial, o laudo de DNA, uma decisão do juiz que é surpreendente, para dizer o mínimo, e depois uma série de denúncias, recursos. A nossa missão aqui nesse Deep Dive é basicamente desvendar essa jornada, sabe? E entender as lutas que podem aparecer mesmo quando a ciência já deu a palavra final. Ok, vamos lá então. A história começa de um jeito até que bem comum, com uma ação de investigação de paternidade pós-mortem. Quem entra com a ação é o Francisco Krasmienski. Ele nasceu em 1988 e está buscando o reconhecimento do pai, já falecido, José Afonso Zanotto. Certo. E para evitar a exumação, que é um processo super delicado, ele pede para fazer o teste de DNA com os meio-irmãos, até aí tudo dentro do procedimento padrão. Exato. Tudo normal, né? Perfeitamente normal. O direito à identidade é um pilar da dignidade humana, está lá no nosso Código Civil. O que não é nada normal é o que acontece depois. O laudo de DNA chega e o resultado não é só conclusivo, é uma certeza quase absoluta. A probabilidade de paternidade é de 99,99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 9
Com essa prova irrefutável na mão, o Francisco faz 3 pedidos bem diretos para o juiz. Primeiro, o reconhecimento formal da paternidade. Segundo, mudar o nome dele para Francisco Zanotto. E terceiro, e aqui está o ponto-chave da história, retificar a certidão de óbito do pai para incluir ele como filho. E esse terceiro ponto era crucial, né? Porque o objetivo final dele era conseguir a cidadania italiana por jus sanguinis, ou seja, pelo direito de sangue. Exatamente. Mas aí é que a história dá uma virada, bem inesperada. Com o DNA na mão, o processo era para ser uma mera formalidade. O juiz só ia declarar um fato. Mas aí, numa audiência de conciliação, em 2 de dezembro de 2024, a juíza homologa o que os autos chamam de um acordo exitoso. Um acordo exitoso, mas o que tinha nesse acordo, então? Aí que está o problema. O acordo deu para ele o reconhecimento e a mudança de nome, mas simplesmente ignorou o terceiro pedido. Peraí, o pedido mais importante. E o mais importante. A retificação da certidão de óbito, o passaporte para o futuro dele, ficou totalmente de fora, como se ele nunca tivesse pedido. Imagino a frustração. Ele não deixou por isso mesmo, né? De jeito nenhum. É aí que a luta dele muda de foco. Deixa de ser sobre provar o DNA e passa a ser sobre o que ele alega ser uma injustiça no processo. Ele vai direto na ouvidoria da Defensoria Pública, vai no Ministério Público. O argumento dele é muito forte. A identidade dele, que agora é um fato científico, não é uma coisa negociável, entende? Não é algo que se pode abrir mão num acordo. E quais foram os argumentos técnicos que ele usou para tentar anular esse acordo? Bom, ele levanta 2 pontos principais. Primeiro, o que a gente chama de vício de consentimento. Ele afirma nos documentos que disse não bem claramente na audiência e que foi ignorado. Nossa. E segundo, que é tecnicamente mais grave, a ausência do Ministério Público na audiência. Ele argumenta que a presença de um promotor é obrigatória em casos que envolvem o estado de pessoa. Estado de pessoa. O que isso significa na prática? Pensa assim, não é um contrato qualquer. Estado de pessoa é a sua condição na sociedade. Se você é solteiro, casado, ou neste caso, se você é filho de alguém. É uma mudança de identidade tão fundamental que o Estado, representado pelo MP, precisa estar lá para fiscalizar. Não é um interesse só dele, é de interesse público. Entendi. E qual foi a resposta do MP? Porque aí eles teriam que reconhecer a falha, certo? E aí vem o golpe. A promotoria arquiva a denúncia. Arquiva? Mas com que justificativa? Essa é a parte mais controversa.
A justificativa foi que o caso envolvia apenas partes maiores e capazes. Ou seja, Basicamente, o promotor diz: olha, todo mundo aqui é adulto, cada um sabe o que faz. Na prática, esse argumento transforma o direito à identidade, que é fundamental, num mero interesse privado, como se fosse negociar um carro. inacreditável. Mas a história não acaba aí, né? Ele recorre. Sim, e aqui vem a grande virada, a jogada de mestre dele. No recurso ao Conselho Superior do MP, de 11 de novembro de 2025, ele usa as próprias regras do Ministério Público contra a instituição. Como assim? Ele pega a recomendação número 01/2021, a mesmíssima norma que usaram para arquivar o caso dele, e mostra que ela, na verdade, diz o contrário do que alegaram. Ah, ele vira o jogo usando a lógica do próprio sistema. Exatamente. Ele aponta que a norma diz que existe sim relevância social em ações que discutem interesses indisponíveis, e o direito à filiação é a definição exata disso. Ele basicamente esfregou na cara do MP. Olha, vocês estão aplicando a regra de vocês do jeito errado e a prova está aqui. Uau! Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente tem uma jornada que começa com uma busca pela verdade biológica e termina num labirinto burocrático. Mesmo depois da ciência ter gritado a resposta? Exato. O caso deixa de ser sobre paternidade e passa a ser sobre a integridade do sistema legal, sobre a natureza de um direito que, em tese, deveria ser inegociável. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Com certeza. A ciência, como o DNA, nos dá respostas claras, fatos. Mas este deep dive mostra que um fato científico precisa navegar por sistemas humanos, com suas regras, suas falhas, suas interpretações, para ser reconhecido de verdade. A questão que fica no ar é: quando é que um processo legal, que foi criado para encontrar a verdade, se torna ele mesmo o maior obstáculo para ela?